E aí, reunião confirmada? Lula realmente deve indicar Paulo Gonet hoje à PGR, Aguirre? Então, eu tive a informação de que o subprocurador-geral Paulo Gonet foi chamado para uma reunião com Lula agora meio-dia, no Palácio da Alvorada. Acho que deve ser em seguida ao encontro com Flávio Dino. E a expectativa é que nessa reunião fique sacramentado o convite para que Paulo Gonet seja o próximo chefe da Procuradoria-Geral da República. Esse processo de escolha vinha se arrastando com diversas idas e vindas. O Gonê foi um dos primeiros candidatos a serem recebidos por Lula há alguns meses. Lula conversou com o Gonê e com o subprocurador Antônio Carlos Bigonha. Ele saiu com a impressão ruim dessa conversa com o Bigonha. As fontes com as quais eu já conversei sobre esse assunto dizem que o Bigonha é muito formal e quis introduzir temas de meio ambiente que não agradaram muito o petista. Então, apesar dele ter o apoio de uma ala ali da esquerda, Bigonha não agradou. Depois surgiram alguns outros nomes. Surgiu o subprocurador Aurélio Rios, que também era um subprocurador com trânsito na esquerda, com apoio dessa turma do Prerrogativas, que é uma turma de advogados mais alinhados à esquerda. Também Lula conversou com Luiz Augusto, um subprocurador-geral da República que tinha um apoio do ex-presidente José Sarney, e até mesmo tinha um nome correndo por fora, que era um procurador de primeira instância, Aldo de Costa Campos. Chegou a conversar com alguns ministros ali palacianos, mas não chegou a ser recebido pessoalmente por Lula. Depois de ter essas conversas, o presidente Lula avaliou que o nome mais, digamos assim, palatável para o próximo Procurador-Geral da República é o de Paulo Gonet, que tem apoios importantes no Supremo Tribunal Federal. Os principais fiadores da candidatura de Gonet à PGR são os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que são ministros estão mantendo uma relação muito próxima com o Palácio do Planalto. São ministros importantes, foram muito importantes nessa última eleição e no combate a atos antidemocráticos. Então, de certa forma, eles deram um voto de credibilidade ao nome de Gonet para comandar a instituição. É importante a gente lembrar que Gonet votou pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro no caso da reunião dos embaixadores, que foi o caso que resultou no julgamento do TSE e na declaração de inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente vai esperar ser sacramentado o nome, que eu costumo dizer que oficial mesmo é só quando sair no Diário Oficial, mas está tudo encaminhado para ser Paulo Gonet, o próximo Procurador-Geral da República. Ô Aguirre, você que acompanha também bastante as investigações em relação a Bolsonaro, né, em relação a Mauro Cid, qual a expectativa da atuação de Paulo Gonet? Porque é a partir da Procuradoria-Geral da República que pode vir um caminho aí em relação a Jair Bolsonaro, né, e a diferença da atuação de Augusto Aras. Qual é a expectativa do meio para a atuação de Paulo Gonet quando se fala dos processos relativos ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Exatamente. Na Polícia Federal havia um consenso que não era possível concluir nenhuma investigação sobre Jair Bolsonaro enquanto Augusto Aras ainda comandasse a Procuradoria-Geral da República, porque a expectativa com Augusto Aras na PGR seria o arquivamento de qualquer investigação envolvendo Jair Bolsonaro. Agora, com Paulo Gonet, o cenário deve mudar. Ele deve colocar novos nomes para conduzir as investigações criminais, e a expectativa, os investigadores obviamente vão esperar essa mudança de bastão ser sacramentada, vão esperar a nova equipe ser nomeada, mas obviamente que existe uma expectativa de, assim como Paulo Gonet, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, manifestou-se pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, a expectativa é que a equipe dele analise criteriosamente
essas investigações e decida sobre a apresentação de uma denúncia contra Jair Bolsonaro e seus aliados a respeito de todo esse processo de atos antidemocráticos que começaram no início do governo Jair Bolsonaro e culminaram com o fatídico 8 de janeiro, na destruição das sedes dos três poderes. Então, a Polícia Federal está trabalhando para concluir essas investigações até o final desse ano, no início do próximo, que vai ser quando a equipe de Gonê vai ter assumido o comando da Procuradoria-Geral da República já. Aguirre, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui. Se tiver mais notícias, volte no nosso All News. Um beijo. Valeu, até mais. Até mais. Eu sigo aqui com Josias e com Thales. A gente está falando agora sobre a indicação de Paulo Gonet, que deve se encontrar, como o Aguirre trouxe aqui, em instantes com o presidente Lula lá no Palácio do Planalto. Lula que está reunido ainda com Flávio Dino, ministro da Justiça, que deve ser indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal